Olá, eu sou o professor Everton Salvador e a gente vai agora fazer a correção da questão de construção de compiladores que apareceu no nosso simulado preparatório para o ENAD do último dia 30 de outubro. A questão de compiladores foi a questão 25, infelizmente foi uma questão que teve um problema de impressão e aí a gente terminou tendo que anular, mas de qualquer forma a gente não queria perder a oportunidade de estar dando uma olhadinha no conhecimento que aquela questão ela abordou. Então a gente vai dar uma olhadinha nela agora na versão corrigida e a gente vai aproveitar isso como uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais sobre construção de compiladores, tá? Então vamos lá dar uma olhada na questão. Ao implementar o analisador sintático de um compilador, o projetista tem ao seu dispor um conjunto de diferentes estratégias. São exemplos de estratégias de análise sintática, análise descendente, recursiva ou preditiva e análise ascendente. Com relação à análise sintática de descida preditiva, identifique qual das afirmações abaixo é incorreta. Então, atenção a esse incorreto, para a gente não confundir e sair procurando aqui a questão correta, tá? A alternativa correta, perdão. Então, a gente vai começar a analisar a partir da alternativa B, tá? Tem uma coisinha especial aqui, que eu não vou querer começar por ela, para não desmotivar aqui o nosso raciocínio. Então, vamos lá. Na alternativa B, a gente tem que dois modos possíveis de recuperação de erros em um analisador descendente preditivo são o modo pânico e a recuperação em nível de frase. Essa afirmação está correta, tá? A forma como um analisador sintático ele vai se recuperar de erros é uma questão importante porque muitas vezes, por exemplo, o projetista quer que o processo de análise sintática não pare assim que for encontrado um primeiro erro. Então a gente vai precisar usar estratégias, por exemplo, para poder tentar se sair daquele erro e se colocar em uma situação em que a gente possa dar continuidade, né? Para verificar se o erro encontrado era filho único ou se existem outros erros aí mais na frente que o programador ele deve dar atenção. Então, esse modo pânico e recuperação em nível de frase são duas estratégias clássicas para que a gente possa lidar com essa situação. Então, essa alternativa está correta. Na alternativa C, a gente tem que um analisador de descida preditivo possui uma pilha explícita para uma sequência de símbolos da gramática, um buffer de entrada, uma tabela de análise sintática e um fluxo de saída. Essa é uma afirmativa correta também. Uma implementação clássica do analisador sintático de descida preditivo vai compreender esses elementos. A pilha ela vai armazenar a sequência de símbolos da gramática à medida que as regras forem sendo aplicadas durante o processo de análise. O buffer de entrada vai conter aqueles tokens que foram reconhecidos pelo analisador léxico e que estão sendo tratados agora no processo de análise sintática. A tabela de análise sintática vai determinar exatamente qual regra eu devo aplicar em um determinado momento, considerando que aqui a gente está no processo de análise sintática de descida preditiva, ou seja, a gente tem que saber determinar para cada situação qual regra exatamente deve ser aplicada. E por fim o fluxo de saída, que contém a sequência de regras que foram aplicadas com sucesso e que ao final de tudo vão atestar a corretude ou não da formação sintática do programa que está sendo analisado. Então essa alternativa está correta. A letra D diz que analisadores de descida preditivos podem ser construídos para a classe de gramática chamada LL1. Isso está correto. Esse tipo de gramática é o que vai permitir mais facilmente que eu consiga determinar de forma precisa a regra a ser aplicada sempre que eu tenho um token ali na entrada do meu analisador sintático e a partir dele eu preciso decidir quais das produções da minha gramática eu vou aplicar em um determinado momento. Então esse é o tipo de gramática mais adequado e essa afirmativa está correta. Então a letra E diz que gramáticas recursivas à esquerda podem fazer com que o analisador de descida preditivo entre um loop infinito. Isso também está correto, porque a partir do momento que a gente possui essa recursão à esquerda, ou seja, é o mesmo símbolo, eu vou estar substituindo um símbolo por uma produção que começa pelo próprio símbolo. Então isso vai resultar no analisador sintático de descida preditivo reaplicando a mesma produção indefinidamente. Isso é a última coisa que a gente quer, que o nosso compilador entre em loop infinito. Por fim, a gente tem a alternativa A, que se refere à tabela de análise sintática utilizada
por um analisador de descida preditiva, né? Que já na alternativa C a gente falou que é um dos elementos que a gente espera encontrar na implementação dessa técnica. Ela utiliza apenas informações dos conjuntos first de uma gramática e nunca dos conjuntos follow. E aqui onde a gente encontra o nosso erro. Porque para que a gente possa elaborar essa tabela, a gente precisa das informações desses dois conjuntos, do first e do follow. Existe todo um algoritmozinho que a gente utiliza e esse algoritmo parte do pressuposto que o projetista já calculou esses dois conjuntos, então a nossa alternativa correta é a alternativa A para a questão 25. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.